Três anos desde a estreia da nossa primeira temporada do De Fora para Dentro, e é um prazer poder retornar com esse projeto. Vocês devem estar recebendo aí as notificações de quem já nos segue nas suas plataformas digitais, e quem pediu para o programa voltar, a gente está aqui com muita alegria, e hoje a gente tem a pessoa que fez com que esse projeto estourasse logo no primeiro episódio, que fez com que a gente chegasse direto no top 10, e foi por conta dela, viu? Antes de falar dessa pessoa incrível, eu quero dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui de volta. Eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fez a primeira temporada, o nosso cenário nacional e mundial era outro. A gente estava ali em plena pandemia, então eu gostaria de trazer essa lembrança para que a gente sinta que houve uma mudança no contexto e também no nosso coletivo, e em respeito também às nossas perdas individuais que sofremos aí. Então essa é uma volta pós-pandêmica. E é uma volta num cenário em que a gente pode estar aqui presencialmente, tocando nas pessoas. Em outro formato. Em outro formato. Então, bem-vindes todos e bem-vinda Ellen Milgrau! Ninguém melhor, né, para limpar a bad vibe aqui do país. Gente, que honra, não sabia que eu tinha sido a primeira, que a gente foi pro top 10. Amiga, tô sabendo agora, o seu novidade. episódio até hoje é, tipo, disparado mais ouvido. É verdade. Quando a gente estreou, em agosto de 2020, na primeira semana a gente ficou em 7º lugar no Spotify e em 5º na Apple. Então a gente está muito feliz de recebê-la novamente. Obrigada. Não tem interesse que isso aconteça de novo. Tem sim, tem interesse sim, gente. Bota pra subir, segue a galera, compartilha esse episódio que vem muita conversa boa por aí. Isso aí. E por isso, acho que essa questão da limpeza, a gente falou que ninguém melhor para limpar, porque a gente te conhece há muito tempo. E acho que esses 3 últimos anos, entre pandemia e o que a gente está vivendo hoje, gata, o que aconteceu? A gente tem que estar Muitas coisas. sobrevivendo, né? Mas fala um pouquinho, como que surgiu essa mudança de posicionamento interno, externo, da sua comunicação? Porque quem te acompanha há muito tempo, parece que a gente vai se permitindo a mudar também com você. Eu acho que isso é a característica principal de quem segue o seu trabalho. Olha, eu acho que a grande mudança, né, veio junto com a pandemia. De ver ali que eu era uma pessoa completamente vulnerável, como todas as outras. E a pandemia me trouxe de volta, de me colocar no lugar das pessoas, de entender as dores, né? E lutar, porque assim, eu sou uma pessoa que não sou herdeira, né, amor? Todo mundo sabe. Então, assim, eu sempre me reinvento, sempre tô em busca de melhorar, de fazer as coisas acontecerem. Eu não gosto de ficar parada, nem nada. E com a pandemia eu tava sentindo, assim, tudo muito machucado, as pessoas muito machucadas, eu muito machucada internamente, sabe? Com tudo que aconteceu, com todas as perdas que eu tive, perdas materiais, emocionais. E aí, com tudo isso, foi me… Enfim, você sabe que eu tenho depressão também, né? Então, eu me via nesse lugar, assim, de vulnerabilidade. E eu sempre tive uma rede de apoio, né? Graças a Deus, uma rede de apoio maravilhosa. E isso me permitiu com que eu não fosse pro fundo do poço, mas sim conseguisse ajudar essas pessoas que estão no fundo do poço. Porque eu sei o quanto é complicado você estar lá no fundo do poço e não ter uma mão ali pra te dar, pra te puxar, pra fazer você viver, sabe? Você só se afunda mais enquanto você tá ali passando por alguma situação complicada, atípica, né? Sim. E como que surgiu a ideia de levar um gosto pessoal seu, que é de limpeza? Gente, quem conhece, ela arrasa mesmo. Assim. A Ellen, ela tem uma… Não é uma mania, ela tem uma dedicação e um vínculo com a limpeza que é real, assim. Como que surgiu a vontade de levar isso para as casas das pessoas, para essa… como um movimento de trabalho mesmo? O que me despertou mesmo foi ver a situação do meu amigo, né? Que tava vivendo uma situação… Eu já era um tipo de conteúdo que eu gostava de acompanhar, que tem na gringa e tudo mais. E aí eu ficava, poxa, velho… Com certeza tem isso aqui no Brasil, não tem ninguém falando sobre isso aqui.
como assim? Eu quero ver esse conteúdo aqui no Brasil também, porque aqui é um país muito carente, né? Então, imagina o tanto de gente que não tá em sofrimento, né? E eu tive esse insight, né, na verdade. muito próximo, né? Uhum. Que era o Raoni, que tava passando por uma situação muito difícil. Assim, era nítido que você via que ele não tava bem. Ele não deixava a gente ir na casa dele, ou se deixava, era morrendo de vergonha, porque tinha, tipo, acúmulo de coisas sujas por todo lado. Então, a minha vontade era tirar o meu amigo daquela situação. Tipo, falei, não é digno que uma pessoa viva nessas condições. Aí eu pedi, né, pra ajudar ele. Falei, você quer que eu te ajudo? Tal, eu vou aí, mano, eu limpo sua casa, de boa. Aí ele não tinha aceitado nem nada. Aí depois de um tempo ele falou, é real, ajuda? Aí eu falei, claro, pode, vamos. Aí eu falei, posso gravar? Porque também eu já tava num contexto de que eu tava um pouco enjoada das coisas que eu via na internet. Tudo muito igual, tudo muito saturado. E eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu sempre tive, sabe? E eu não sabia o que fazer, porque na moda, na beleza, eu sempre tive inserida, desde os meus 15 anos de idade. E eu tava um pouco empapuçada daquilo, principalmente com a pandemia. Porque eu via que na pandemia tinha gente que tava, tipo assim, pessoas assim do meu meio, assim, meio da moda, vivendo como se nada tivesse acontecendo. E eu e um monte de gente tomando pesadamente, né? Eu falei, não, isso não tá certo. A pessoa tá ali ostentando, com um monte de gente morrendo. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não vou fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, eu queria fazer uma coisa mais séria, assim, uma coisa mais humana, uma coisa que me trouxesse de volta, assim, pra minha essência, né? Porque, querendo ou não, a moda, a beleza, me tirou um pouco desse trilho. Eu tinha um bar, né? Vocês acompanharam toda a trajetória. Daí eu tinha um bar. E aí eu fali com esse bar. Só que na época que eu trabalhava que eu tinha um bar, eu era modelo, né? Sou ainda. E eu vivia em outra realidade, outro contexto. Eu tava afastada, assim. Eu vivia na minha bolha, sabe? Uhum. Então… Foi isso? O que era pra concluir? Eu acho que Tá tranquilo. tá ótimo, Acho que porque é eu só, acho que você fez essa evolução, né? Porque Sim. pensa, a Ellen trabalhava com moda, como modelo, e aí de repente ela criou um projeto que trata de a faxina da Mil Grau, que lida com um aspecto muito pouco explorado no país, que é a questão do acúmulo. Né? Então eu acho que acompanhar essa trajetória sua é muito lindo, é muito legal de ver, e eu acho que isso bate em você de uma forma interessante, né? E é interessante te ouvir falando, né? Porque a gente que te conhece, te acompanha, mesmo nos outros momentos em que você se propunha fazer, você sempre faz de uma forma diferente. Então, é engraçado quando a gente está fazendo algo, a gente acha que aquilo é mais do mesmo, mas que muitas vezes ele está sendo recebido de fora como sempre algo inovador. Então, a sua caminhada na moda, ela era já diferente. Por isso que as pessoas resolviam te seguir. Acho que quando você vai… quando você ousa ir para as redes sociais e assumir um papel de influenciadora, também era de um jeito diferente. Então, é interessante ouvir a nossa perspectiva, porque geralmente a gente tende a achar que ela é igual, ou minimizar isso. E não, acho que era sempre diferente. Você vai caminhando. Essa autenticidade você mantém. Sustentar essa autenticidade. Como que foi levar da casa do Raoni para outras casas? Porque uma coisa é quando tá aqui, ó, do nosso lado, e a gente faz esse movimento. Mas de pessoas desconhecidas. Né? Como que foi levar isso para casa de pessoas desconhecidas? No começo foi, assim, bem estranho, bem difícil, porque eu não sabia onde é que eu tava adentrando ali, né? É uma intimidade de alguém que eu não conheço. E desde o primeiro vídeo que eu postei, já viralizou. Uhum. Porque, de fato, não tinha ninguém indo na casa de alguém fazer isso, levar isso como um quadro. Eu levei isso como um quadro. Eu falei, não, esse é o quadro que eu quero fazer. Eu não quero ficar fazendo só, tutorial de maquiagem, não sei. Gosto, amo. Mas eu não quero isso pro resto da minha vida. Eu quero fazer alguma coisa que eu me sinta útil de fato. E aí, desde o primeiro episódio viralizou.
eu comecei a buscar pessoas, né? Pra poder ajudar e, enfim, fazer. E aí, à medida que eu fui fazendo, foram aparecendo pessoas. Obviamente, eu deixei claro que eu não ia expor identidade e tudo mais, porque é uma coisa, né, sensível. E o Raoni, ele já era da internet, então ele não se importou em mostrar o que ele estava vivendo ali. E aí foram chegando as pessoas, assim, organicamente, sabe? Uhum. E como que essas pessoas chegando, como que te impacta isso inicialmente? Porque existe um desejo de ajudar, mas ao mesmo tempo aquela história cruza com as suas questões individuais. Antes era mais complexo, mais complicado, assim, porque eu queria fazer muito, mas eu não tinha muito recurso. E aí eu queria pegar a pessoa, levar embora, dar um banho, dar janta, falando, dorme aqui na minha cama, tá limpinho, sabe? Dá vontade de pegar a pessoa, abraçar e tirar ela dali, sabe? Tentar dar um pouquinho de esperança pra ela. Então, no começo foi assim, muito difícil, porque as pessoas também estavam com medo de confiar e tudo mais. Mas foi tudo muito leve também, né? Eu encontrei esse caminho de ir mais pela leveza, assim, do que pelo sensacionalismo. Porque o pessoal, né? Tem gente Uhum. que ama, tipo, pegar a dor daquela pessoa e usar como palco, sensacionalismo e mostrar. E isso eu acho que não é muito legal para as pessoas. A gente tá ali para ajudar ela, não para ridicularizar, pegar a imagem daquela pessoa. Porque, querendo ou não, você, mais do que ninguém, sabe, né? O tanto que as pessoas que têm algum transtorno, algum problema mental, são hostilizadas, né? Sim, isso é um ponto muito importante, porque a gente sempre fica nessa linha muito tênue de até que ponto eu posso assumir que eu tenho um interesse pessoal em levar o meu trabalho, em construir algo que possa ser útil para mim e para o outro, e isso ser um acordo justo, né? Conseguir Uhum. virar e falar, olha, existe. E que momento que a gente transloca isso e passa a transgredir a verdade e virar algo agressivo, fazer a utilização dessa dor do outro como mero recurso para que eu me beneficie. Uhum. E aí, né, as coisas elas vão extrapolando, desde expor a doença, tentar ali fazer aquelas coisas que já são bem típicas do Brasil, né? Que é colocar a pessoa na posição de ela era assim antes e agora a gente fez uma transformação e agora ela é assado. Então, eu percebo que se a gente vai comunicando com a nossa verdade, a gente vai conseguindo que o resultado ele aconteça. Mesmo que quando a gente olhe para o lado, veja os sensacionalistas com 3 vezes mais, ganhando mais patrocínio e tudo, o importante é estar em paz com a nossa verdade. Com certeza. Quando torna público, né, essa questão tão sensível de intimidade, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente comunica. Cada vez mais eu tenho entendido isso. O que eu estou comunicando, para quê e para quem? E aí você precisa se tornar responsável, porque a partir do momento que é público, você se torna responsável por aquilo que publica. Podcast é um bom exemplo disso. Às Sim. vezes eu fico me perguntando qual é o nível de consciência das pessoas naquilo que elas falam, porque parece que existiu uma completa banalização. Pode sentar e falar qualquer coisa e dane-se o impacto que aquilo vai causar no mundo. Então, Nem preocupa, né, com como está chegando ali na rede, nas plataformas. Hoje em dia tá muito assim, né, galera? Ellen, acho que o que mais tem te chamado a atenção nesse processo? Acho que você vem de entrar na casa das pessoas, cada cenário é um cenário diferente, cada história é uma história diferente, mas eu percebo que existem ali alguns elementos que se repetem. Na minha percepção, o acúmulo é o que mais se repete em todos os episódios. Eu assisto todos, porque eu vou também ali fazendo opa, tem que ver isso aqui. eu gosto de assistir. E eu percebo que a questão do acúmulo, ela se repete como um problema mesmo. Como que isso te impacta? Assim, o que você percebe disso? Das pessoas em si, eu tento levar em consideração, assim, que elas estão ali preenchendo um vazio mesmo, né? Às vezes, eu ia inclusive te perguntar isso. Porque às vezes é realmente muita sujeira e acúmulo de lixo. Eu queria te perguntar se esse acúmulo de lixo em si, que a pessoa não recolhe o lixo, vai deixando lá, vai acumulando. É também uma forma de acumulação
Sim, é uma fórmula de acúmulo e é interessante quando você começou dando a resposta, né? A doença, muitas vezes, ela esvazia a nossa capacidade de criar vínculo. Então, quando você começa dizendo, olha, eu liguei para o meu amigo e pedi ajuda, qual que foi a primeira reação dele? Negar. Uhum. Então, você tá numa situação de adoecimento e acreditar que existe alguém que está olhando para aquilo verdadeiramente e que pode, de fato, te ajudar, é muito difícil. E principalmente porque você começa a se sentir desprovido de uma razão para ser ajudado também. A pessoa ela vai se afundando numa questão de autoestima e de desvalor, uma ausência de valor para o mundo. E esse acúmulo, ele vai, por muitas vezes, preenchendo esse vazio. Há uma ausência de força, de entendimento, de crítica de que aquele ambiente está deformado. Então, tudo isso começa a se sobrepor até que esses ambientes eles se tornam completamente caóticos. Mas se livrar daquilo se torna mais difícil ainda, porque o único vínculo que se estabelece é com aquilo. Então, à medida que você está tirando aquilo, você também está tirando um pedaço daquilo que a pessoa se reconhece. Você percebe isso? As pessoas sentindo dificuldade em se desfazer das coisas? Parece que é um campo de segurança que ela Exato. cria com aqueles objetos e com o lixo. E até para se defender do mundo. Então, você cria um ambiente, quase uma barricada de guerra, que você impede que um mundo que é potencialmente agressivo a você venha te fazer aquele mal que ele quer se defender. E retirar torna-se uma espécie de agressão. Acho que você sente isso, né? Quando você vai. Sim, eu prefiro ajudar as pessoas que realmente querem ajuda. Porque eu acho muito complicado você intervir. Tipo, às vezes tem casos assim que você fala, não é possível que a pessoa tá morando aqui. É mais salubre ela morar na rua do que morar aqui. Que, tipo… É real. E vem uma questão do incômodo, né? Acho que isso é importante. O incômodo tá vindo de onde? Da de gente. você que tá vendo aquele absurdo, que pra você é um absurdo, ou tá vindo da pessoa que está ali se Às vezes a disponibilizando pessoa, a ser elas ajudada. percebem isso, mas é uma parada muito louca. Eu sempre gostei muito de tentar entender as pessoas, né? E com isso eu tô tipo assim, caraca, velho, que louco. Cada pessoa realmente é de um jeito. E tem tipos e tipos de acúmulo, né? Porque, por exemplo, tem gente que tá em depressão muito profunda, muito grave, que acumula lixo. Não consegue se desfazer do lixo, literalmente. Vai deixando acumular o lixo. Não tem coragem de tirar um saco de lixo. E tem gente que acumula itens, né? Tem gente que parece tipo colecionador. Exatamente. Tipo… Bonecas, Boneca, cartas, mas revistas. coisas mais absurdas, assim, zíper. Sim. A pessoa acumula zíper de roupa. Sucata. E Sim. sempre com aquela ideia de que em algum momento aquilo pode ser útil. Então, Aquela utilidade, ela dá uma utilidade para si. Porque acreditar que algo pode ser útil é um fio de esperança que eu posso ter uma utilidade um dia. Então, é tão mais profundo. E se você tenta romper isso imediatamente, você desliga na pessoa alguma utilidade que ela vê nela. Então, se ela tá ali colecionando zíper, inconscientemente ou até mesmo em algum aspecto consciente, ela pode ver, não, um dia eu vou dar conta de colocar isso numa calça. Um dia eu vou conseguir reunir todas essas bonecas, organizá-las. Eu vou conseguir colocar essas revistas em e ordem ela fica alfabética. nessa espera do um dia eu acho vou conseguir. Esse é um ponto muito interessante, esse senso de utilidade e de Exato. oportunidade. Porque eu, falando de uma história pessoal da minha família, existe uma pessoa que coleciona itens que ele recolhe na rua com exatamente esse sentimento. Não, mas isso aqui eu posso precisar, isso aqui eu posso vender. Né? Então, esse senso de utilidade daqueles objetos é uma coisa que parece ser bem presente. Isso, mas se a gente tenta imediatamente subtrair isso, automaticamente eu subtraio o valor da pessoa. Então, a maneira como você tem feito, ela tem sido tão cuidadosa, porque antes vem uma rede, então geralmente vem família, alguém, e a pessoa concorda com aquilo. Né? Então, esse é o cuidado. Quando eu trabalhava em CAPS, a gente tinha muito essa questão de ir para casa das pessoas, que a gente fazia as visitas domiciliares, muitas vezes em ocupação, ou em comunidades em que as residências eram muito insalubres mesmo. E chegar nesse entendimento, quando pessoas, na maior parte das vezes, eram sozinhas e
você ter que entrar ali, dificuldade da pessoa aceitar tratamento, tudo, era muito difícil. Mas muitas vezes a gente fazia equipe de saúde, enfermagem, assistente social, médico, a gente ia todo mundo e fazia um faxinão na casa da pessoa. Mas fazer isso sempre com essa gentileza e autorização, né? Então, é um campo muito sensível e que faz com que a gente antes olhe pra gente, né? Exatamente, que a gente acaba tendo uma identificação em algum ponto. Acho que isso é muito espectral, essa história do acúmulo, né? Tanto é que, a partir dos seus vídeos da faxina, eu tive um insight mesmo de observar uma coisa que eu queria até trazer, que é a história de acumular cosméticos. Porque eu, tratando Eu parei. Mas porque… Sim, claro, a gente não tá falando de um distúrbio, como pode ser essa questão que a gente tá discutindo, mas assim, tentando trazer para um reconhecimento interno, né? O que isso pode mostrar. E assim, na minha prática, no dia a dia, existem muitas pessoas que têm um aspecto assim de acumular produtos de beleza, porque elas se veem num mercado que o tempo todo está estimulando a compra, e não é raro durante a consulta eu ter que falar, olha quantos produtos você tem. É a mão do capitalismo pesando ali, né? Mas e aí eu convido, né, para uma reflexão. Falo assim, será que você precisa de tudo isso, né, de cosmético? Será que tá fazendo bem você acumular tantos produtos que você nem tá usando muitas vezes? Mas é interessante que geralmente a gente se assusta com o distúrbio, né? Com o que choca, E muitas vezes a gente tá fazendo isso em algum grau na casa da gente, seja com bugiganga, ou com cosmético. Acho que o Thiago traz é um ponto importante. Você fala, né? Agora eu parei mais, mas você fazia isso. Fazia, porque é isso, né? A gente fica recebendo informação o tempo inteiro, dica, nossa, que foi muito bom pra minha pele, não sei o quê. E aí você vê um falando, o outro falando, e isso, aquilo te gera desejo. E você compra, e às vezes você nem usa, às vezes nem funciona pra sua pele. Exatamente. E, enfim, aí eu tinha muita coisa. Eu falei, não, eu vou usar tudo isso. E quando acabar, aí eu começo a usar um negócio certo ali, né? Tipo, não precisa de tudo isso, assim. Mas ter a informação de que você podia fazer um uso daquilo, né? Como que você parou de acumular cosmético? Eu parei porque eu via lá minhas coisas. Eu falei, gente, tá pegando pó aqui, não tô nem usando esse negócio. Tipo, tinha produto que eu comprei, sei lá, 5 anos atrás, devia estar vencido. Eu nem lembrava mais que o produto tava lá. Então, até trabalhando com isso mesmo, fazendo isso mesmo, eu comecei a perceber que muitas coisas que a gente começa a guardar não faz sentido. Eu faço assim, se tem alguma coisa ali parada há mais de, sei lá, 6 meses, 1 ano, e eu não usei, é porque eu não vou usar mais. Não preciso. Mas é interessante que quando eu e o Thiago, a gente começou a desenvolver o método de trabalho em que nós, né, trabalhássemos juntos, uma das coisas que a gente parou para pensar isso. Consulta de dermatologista, a gente observava demorava, sei lá, 10 minutos com o paciente. E a gente pensava, gente, como que é possível alguém propor cuidar do maior órgão do corpo humano em 10 minutos? E aí a primeira coisa que o Thiago faz na consulta é pedir para a pessoa levar tudo de cosmético para a sala. E aí as pessoas chegam com aquelas sacolas, assim, tipo, um monte de coisa. Ainda rola isso? Abrindo a necessaire. Aí abre Ele a faz necessaire. ele às faz vezes é uma até mala. Nossa, eu faria vídeos disso. O pessoal ia amar, falando, nossa, o tanto de coisa. Mas aí eu tento aproveitar, né, após a avaliação da pele, aproveitar o que a pessoa já tem para montar a rotina de skincare e falar. Eu sempre tento com muita sensibilidade falar, olha, vamos procurar ficar na prescrição, né? É importante que a gente tenha um tempo para que a sua pele responda ao tratamento. Você não precisa ficar comprando outras coisas ou trocando de rotina de skincare com tanta frequência. E assim, o que eu recebo de mensagem de muito obrigado nesse sentido é muito bacana, porque a pessoa meio que se liberta. Porque o que acontece é que ela tá ali no meio das informações. Eu gasto muito menos fazendo Exato. isso. Porque, tipo assim, eu compro sua linha. Sim. A linha de Labichi. Labichi H. Dura ali, ó. Pra mim, dura, tipo, sei lá, 5 meses pra mais. Então, tipo assim, daqui 5 meses que eu vou gastar de novo, entendeu? Com isso. Não é uma coisa que eu… Antes, não. Eu ia na farmácia, eu já pegava alguma coisinha. Não, isso aqui é bafo.
vou testar isso aqui, não sei o quê. E, tipo, acabava que eu gastava muito dinheiro, sem necessidade nenhuma. Mas Isso. eu entendo que existem alguns fatores, assim. É gerada uma expectativa de urgência. Então, sempre o produto X vai me dar um resultado mais rápido. E aquele resultado, quando ele não vem, me gera frustração. Então, eu abandono o produto X. E aí, já saiu a outra blogueira Y falando que esse aqui é melhor. E aí, então esse é o… Aí, de novo… Eu tenho o privilégio também que eu ganho muita coisa, né? Então, eu Uhum. testo as coisas que eu ganho. E, realmente, se alguma coisa eu ver que surtiu algum efeito, eu compro. Sim. Mas não é comum. E aí a gente cai numa questão dessa indústria da beleza que é super problemática, que é a comunicação das marcas, né? As marcas trazem os produtos sem nenhum tipo de critério no que estão prometendo. Então, assim, é o creme que vai preencher rugas. Isso não existe. Do ponto de vista científico, não existe. Né? O creme que vai fazer sua pele fabricar mais colágeno. Não existe cientificamente. Então, é uma questão que eu acho que está muito inicial na parte da comunicação. Mas a gente precisa entender que essa comunicação é justamente o que faz com que gerem o desejo e a urgência. E muitas vezes existe do lado de cá a responsabilidade do profissional comunicar isso para o paciente, porque a gente é a ponta final. Então, se existe tudo isso, mas aí chega nós que hoje em dia todo médico tem Instagram, e ele reproduz essa comunicação para o paciente, aí pronto, ferrou. Então, como que a gente consegue trazer um compromisso de dizer, olha, isso aqui não dá esse resultado. Porque até para vender procedimento, os médicos mentem, então fala que existe como chama? Lipo sem corte, efeito lifting imediato, sem cirurgia. Então assim, é muito difícil quando você começa a institucionalizar um padrão que parte da mentira. Tem que lembrar que nós somos agentes de saúde. Eu entendo que existe eu queria ser, gente. Queria ser médico. Não, mas eu acho que antes de tudo, nós somos educadores de saúde. Sim. Eu acho que o médico, ele precisa se colocar nessa posição de educador. Se eu não consigo transferir uma educação real, eu tô sendo um comerciante, aí eu abro uma loja. É essa linha, né? Esse contorno que eu acho que é importante entre… Mas é isso, Ellen. Olha, eu acho que assistindo isso e ver o quanto isso te faz bem é um privilégio, assim. O que você, fazendo esse balanço de 3 anos, desde quando a gente esteve no primeiro episódio para hoje, o que você consegue refletir do que você aprendeu, do que a Faxina Mil Grau te ensinou e de como você está se sentindo hoje? Eu não entendi a pergunta, é muita pergunta em uma só, né? Mas assim, o balanço geral de 3 anos, desde quando não existia faxina para hoje, mas falando de Ellen. Vai ter corte, gata. Não, é que eu tô tentando organizar a ideia de como explicar isso, mas é que, sei lá, toda vez que eu falo isso, parece que soa muito clichê. Mas tudo bem, você não precisa justificar. Porque desses 3 anos que se passaram, eu sou outra pessoa, completamente, tipo, mas eu acho que é questão de idade, amadurecimento, eu assim, é como se eu tivesse mudado da água pro vinho, e às vezes eu tenho até medo de me colocar nessa posição assim, ai, nossa, porque agora ela tá fazendo faxina, ela acha que ela, né, é beata agora. Só que não é assim, é que a gente começa a se enxergar como ser humano também, né? Que a vida, ela é muito frágil pra gente achar que a gente é o bambambam, o maioral. E não é assim, porque uma hora a gente tá aqui, outra hora a gente tá aqui. Eu sou a prova viva disso. E assim, eu acho que todos esses 3 anos me prepararam melhor pra viver a vida, se der alguma merda, se não der. Porque antes era tudo muito, se der alguma merda eu vou entrar aqui num buraco, vou me encher de remédio, vou esperar o tempo passar e acabou. Só que não, a vida, tipo assim, é muito, muito complexa. Tem muita gente que precisa de você ali. Você não pode ser egoísta também, sabe, com você. Eu acho que a partir do momento que você tá no mundo, você também tem que ter um olhar carinhoso com as outras pessoas, porque as pessoas se importam com você também, com aquilo que você tá fazendo. Então, antes eu não era assim, antes era eu, e eu vou fazer o que eu quero, e foda-se, e vou falar um monte mesmo, e não é assim.
sabe? A gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente se comunica hoje em dia, porque para cada pessoa bate diferente. Então, eu sei, hoje, tendo noção disso, eu vejo que, assim, que eu era muito nova, muito imatura e lidava com as coisas de forma mimada. E depois de perder tanta coisa que eu não esperava, a pandemia acabou comigo. Assim, acabou comigo. Acabou mais ou menos assim com os meus pais. A gente se viu numa situação tipo assim, putz, fudeu, sabe? Tipo, não é que eu posso ligar pro meu pai e falar, pai, manda o dinheiro do aluguel aí. Não, isso não é uma possibilidade. Então, isso mexeu comigo de uma maneira assim, de falar, ô gatona, volta aqui. Não é, a vida não é isso não, a vida não é ostentar, a vida, você não é herdeira, a vida vai te levar pra baixo hora ou outra, você tem que estar preparada pra todas as situações. E eu acho que nesses 3 anos, com pandemia e tudo mais, fui preparada a isso, né? A não me deixar deslumbrar com todos os privilégios que eu tenho. Porque eu sou muito privilegiada, né? Eu tô em um lugar de privilégio extremo. Sou modelo, tenho acesso a muita coisa, ganho muita coisa. Estou presente em lugares, assim, de muito prestígio. Então, eu tenho que me colocar no lugar, nesse lugar, né? De privilégio e de que a vida, ela vai ser sempre assim. E é interessante que pensar que quando a gente se depara com esses pensamentos, a gente pensa, dá pra viver sem eles, dá pra seguir sem acreditar que pra eu ter algo eu preciso necessariamente dizer que eu perdi outra coisa, ou que a gente pode ser várias coisas diferentes em Sim. tempos diferentes e não sentir que isso é abandonar a minha personalidade ou eu estou traindo quem eu sou. Eu acho que é assumir o que a gente tem e o que a gente é em cada momento da E o vida. que a gente pode oferecer também, né? Acho que esse contato, né, com o coletivo, transformar dentro e depois fora. É verdade. Gente, amor, muito obrigado. Eu que agradeço, A gente. gente- Eu ficaria aqui horas, é muito Tem bom muito conversar, assunto, né? tem muito. A gente tem muito assunto. Pessoal, a gente encerra aqui o primeiro episódio da segunda temporada do De Fora felizes. Pra Dentro. É um privilégio mesmo contar com a sua parceria, com a sua presença. Estar Isso. aqui de novo, agora com uma estrutura Retomando. bafo, que a gente, nossa, tá achando E tá chique. tudo lindo, gente. Pois é, tudo então, lindo. A gente queria agradecer a Pod 360, pedir para vocês, por favor, Que sigam nas Sim. redes. Agora vai ter o canal do YouTube também. vai passar o vídeo lá no YouTube. O canal do YouTube é De Fora Pra Dentro Podcast, igual vocês nos acham no Instagram. Sigam o Thiago. Dr. Thiago Cunha Dermato. Dr. Thiago Cunha Dermato. Ela em 1000 graus, Bebê. em todas as redes. É verdade, todas as redes ali Mil Grau. Comigo vocês me acham no @psique nas redes. O Instagram do podcast é o @de Fora Pra Dentro Podcast. Spotify, Deezer, Apple, todas as plataformas possíveis Ou e seja, imagináveis. em todos os lugares, gente. Não gente, tem vocês como. vão ouvir falar da gente aí em tudo. Tem que ter TikTok também, hein, gatinhos? Nada, eu Ixi. tenho um pouco de... Não, é ótimo. Aí ela no TikTok, ela arrasa. Sim. Amiga, eu não consigo TikTok. É tudo. Vamos lá, um dia a gente vai. Então, pessoal, sigam o programa. Muito obrigado por acompanharem. Espero que vocês aproveitem esse episódio. Obrigado e a gente se encontra em breve. Ellen, finalzinho, um beijo pro povo. Um beijo, gente. Não esqueçam de compartilhar, hein? Manda pra todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.